daquele que a gente tinha comentado lá no começo do vídeo, e ele é o nosso primo pobre. Não, acho que é o primo rico, né, gente? Hello guys, how are you? Turminha do bem, turminha do mal, como é que vocês estão? Estou passando aqui agora para falar sobre um assunto que vocês já devem ter visto na última aula, ou na penúltima aula, sobre question words. Question words, ou family W, ou family W. É tudo a mesma coisa, tá, gente? São vários nomezinhos para falar sobre pronomes interrogativos. Sim, todos eles possuem o WH, inclusive o how. O how possui o WH, mas ele não começa com... Olha a palavra how. Apareceu aqui, ó. A Sara colocou, não colocou, gente? Acho que colocou, tá aqui, ó. A palavra how. Ela é a única que é um pouquinho mais diferente, né? Porque ela não começa com WH, igual o what, igual o who, igual o where, porém, ela tem o WH, ó, tá aqui, ó, W e H, só está embaralhado, tá? Ou seja, a family W ou family W ou question words são palavrinhas para fazer perguntas que normalmente levam esse WH na sua composição. Elas são as tradicionais perguntas de interview, perguntinhas para fazer uma entrevista com alguém, né? Por exemplo, when do you work? When do you work? Nada mais é do que quando você trabalha. Estou perguntando quando a pessoa trabalha, estou usando when. When é quando. Então, quando aparecer a palavra when, a resposta já está dada. Quando, ok? Associe essa palavra à sua tradução quando. When do you work? Quando você trabalha. Para falar sobre lugares, você vai ter a palavrinha where. Como, por exemplo, where do you work? Where do you work? Ou seja, onde você trabalha? Agora que a gente está falando sobre lugar, né? Qual lugar que você trabalha? Where do you work? Percebam que nosso enunciado, ele funciona da mesma forma que qualquer outro tipo de interrogativa. Então, se você usar o verbo to be, what is your name? What is your name? Posição do verbo to be, igual fosse, se fosse um verbo to be sem o uso do question words. Ou, do you like popcorn? Você usou o do para perguntar. E se você for fazer uma pergunta e colocar um question word, o do vai continuar ali, né? Então, why do you like popcorn? Por que você gosta de pipoca? Eu coloquei ali o why, que inclusive é o nosso próximo aqui do item, o nosso próximo item da lista. E esse why, ele vai servir para perguntar o porquê. Why do you like popcorn? Por que você gosta de pipoca? E aí, pessoal, não confundir, tá? Porque why serve para fazer perguntas. Why? Por que de pergunta? Já a resposta de uma pergunta, 'cause I like. Only this. Porque eu gosto. Só isso. A pergunta vai ser com 'cause ou because. Apareceu aqui, ó. Because. Because. Muitas vezes abreviado como 'cause. 'Cause. Ok? Então eu já tenho when para dizer sobre um momento, quando. Eu tenho where para falar sobre place, lugar. Eu tenho why para falar sobre uma causa, né? Perguntar sobre uma causa. Agora vamos de what. What, esse sim tradicional, até citei agora há pouco. Você utiliza nas suas primeiras aulas de inglês. Eu lembro lá quando você, Adailton, que está assistindo esse vídeo aqui agora, quando fez a primeira aula comigo, você usou esse what, né, Adailton? Era what is your name? Esse what, então, ele vai ser o quê? Não só o quê, mas também qual. Qual é o seu nome, tá? Então, what tem dois usos. O uso de como o quê e o uso de qual, ok? Também temos ali a palavrinha which, essa que apareceu aqui, ó. Which serve para você usar como um qual também, ou quais, só que é um pouquinho diferente do what. Which, ele te dá a opção de escolher entre duas coisas. Já o what,
ele não te dá opção, ele deixa vago. Quando eu pergunto what's your name, qual é o seu nome? Você não está escolhendo. Ou você já tem um nome, ou você não tem limitação nenhuma para falar qual é o seu nome, né? Então, what não é um limitante. Já o which, eu estou te limitando. Então, se eu perguntar, which do you like? Blue one or red one? Qual que você prefere? Azul ou vermelho? Então, agora você vai ter que escolher entre dois. Então, a minha frase vai ficar, which do you want? Qual ou quais você quer? O azul ou o vermelho? Então, eu vou usar o which no lugar de what para limitar você na sua escolha. Agora, eu tenho que falar sobre o who. Porém, o who tem um pequeno detalhe, porque o who e o whom podem ser confundidos um com o outro. Eu acho que é uma boa hora da gente chamar alguém para ajudar a gente. Pessoal, eu vou puxar aqui o George. Olá, pessoal. Hoje, vamos falar sobre a diferença entre who and whom. Em inglês, ambos são pronomes relativos, mas têm funções diferentes na frase. Who é usado quando o pronome está fazendo a ação na frase. Em outras palavras, who é o sujeito da oração. Por exemplo, who is coming to the party? Quem está vindo para a festa? Nesse caso, who é quem está realizando a ação de vir para a festa. Whom é usado quando o pronome está recebendo a ação. Ou seja, whom é o objeto da ação. Por exemplo, whom did you invite to the party? Quem você convidou para a festa? Aqui, whom é o objeto da ação de convidar. Espero que isso tenha ficado claro. Até a próxima! Pessoal, antes de acabar o vídeo, vamos falar do último, daquele que a gente tinha comentado lá no começo do vídeo, e ele é o nosso primo pobre. Não, eu acho que é o primo rico, né, gente? Porque ele tem muito mais opções do que os outros. Eu estou falando do how, que sozinho como how are you? How are you? Pode ser algo como você está? Como vai você? Agora, ele vai mudar de acordo com o que acompanhar ele. Por exemplo, se eu falo how much money do you need? How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? Eu não estou contando, não é quantitativo, então é how much, tá? Então, quanto de dinheiro? Agora, se for uma coisa quantitativa, eu posso falar how many books do you have? How many books do you have? Ou seja, quantos livros você tem? Gente, o how ele vai variar de acordo com o que vier na frente dele. How old are you? Quantos anos você tem? Tá? Então, esse how ele tem vários complementos. Não vou passar todos aqui, mas saiba que ele vai mudar de acordo com o seu parceiro. Ok? Turma, vamos finalizar? Então, para finalizar, eu vou pedir para que o George puxe aqui a tarefa do dia. Agora é com vocês. Criem 4 frases que utilizem as question words. Escrevam suas frases com atenção e revisem antes de entregar. Qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente ou entre em contato com a nossa equipe. Boa sorte e até a próxima!